Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para mais uma lição, a lição desta semana, que nos fala sobre vasos para uso do Mestre. E o texto básico da Bíblia nos diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quando nós lemos esse texto, vem à nossa mente a ideia de submissão, a ideia de sermos submissos a Deus, à vontade do Senhor. Isso significa obediência a Deus. Muitos são chamados, mas poucos querem ser obedientes a Deus. Poucos querem ser submissos à vontade do Senhor, né? Por isso que muitas vezes a vontade de Deus não se cumpre em nossa vida, porque muitas vezes nós não somos submissos. Nós realmente demonstramos que não amamos ao Senhor porque nós não guardamos muitas vezes os seus mandamentos, né? Mas quando nós realmente o amarmos, Ele enviará para cada um de nós o Espírito da verdade, o Espírito Santo, assim como foi feito com os discípulos no tempo passado. E o texto central do Espírito de Profecia diz assim: o Consolador é concedido para que Ele possa tomar das coisas de Cristo e mostrá-las a nós, para que possa apresentar as palavras que caíram de seus lábios na rica segurança delas e transmiti-las com poder vivo à alma que é obediente, que se esvaziou do eu. Então nós vemos aqui que o Consolador, que é o Espírito Santo, só pode trabalhar com aquela pessoa que se esvaziou do eu, que tirou o seu orgulho, toda a sua exaltação própria, e agora ela pode ser usada pelo Espírito Santo para fazer a obra do Senhor aqui na terra. E o Espírito Santo vai fazê-la lembrar dos ensinamentos de Cristo e fazer com que o seu trabalho possa ser bem sucedido. Mas para isso é preciso obediência. O primeiro tópico nos diz assim: maravilhosa promessa. Descreva a promessa preciosa que Jesus deixou na noite anterior à sua crucifixão. E qual é o único meio pelo qual podemos recebê-la e ser por ela abençoada? 1 João, capítulo 14, 15 e 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então nós vemos aqui, queridos amigos, estimados irmãos, Jesus estava voltando para o céu, voltando para o Pai, e prometeu aos discípulos, enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Mas essa promessa só se cumpriria na vida dos discípulos se eles guardassem a palavra de Jesus, se guardassem os mandamentos do Senhor. Ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade. E essa obediência, irmãos, não é da boca para fora, mas é uma obediência prática. Era isso que Jesus estava pedindo aos discípulos. Se vocês me amam, vocês vão praticar as verdades, vocês serão obedientes à minha palavra. Quantas vezes nós deixamos a obediência de lado, irmãos? Tentamos seguir fazendo as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, e não observamos a palavra do Senhor, qual é realmente o seu querer para cada um de nós, Da mesma forma como Jesus fez com a igreja no passado, com os discípulos, o chamado que Ele fez aos discípulos para observarem a sua palavra, a sua verdade, Ele também faz para cada um de nós hoje, O mesmo apelo a cada um de nós: se vocês amam, se vocês amam, me amam de verdade, obedeçam a minha palavra. O convite que Jesus está fazendo para cada um de nós nesses últimos momentos também é o mesmo que Ele fez para a igreja no passado, Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E assim nós teremos então a presença do Espírito Santo, que Deus também promete a cada um de nós, O poder do Espírito Santo para podermos terminar a pregação do Evangelho com sucesso, podendo assim levar essa palavra e transformar muitas vidas pelo poder da ação do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo porque nós não somos obedientes,
nós não estamos cumprindo com o que nós prometemos a Jesus, né? De sermos obedientes. Muitas vezes fazemos promessas, mas na hora da prática nós nos desviamos da vontade do Senhor. E isso não é bom. Mas aqueles que escolhem ser obedientes, aqueles que escolhem ser moldados pelo Senhor como vasos de honra, vasos de bênção, esses aí então podem ter o poder do Espírito Santo para fazer o trabalho com êxito, para ser uma bênção em prol da humanidade, né? E essas pessoas que escolhem ser obedientes, elas reproduzirão então o caráter de Cristo aqui na terra, sendo bênção a todas as pessoas, levando o verdadeiro evangelho, que é a boa notícia para o coração das pessoas que precisam da salvação em Cristo Jesus. Diz assim o texto aqui da nota: a oração nunca pode substituir o dever. Então, a nossa oração nunca pode substituir o dever. O nosso dever é obedecer. A oração faz parte, mas a obediência faz a outra parte, né? Se me amardes, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. Se nós falamos que amamos a Jesus, nós devemos demonstrar, nós devemos materializar a nossa palavra, a nossa fé. A nossa fé é materializada através das obras, através das ações. Se nós amamos, nós praticamos a verdade, nós seguimos a obediência em Cristo Jesus, né? Os que levam suas petições a Deus e solicitam sua promessa enquanto não cumprirem as condições e insultam a Jeová. Então muitas vezes nós queremos as bênçãos, muitas vezes nós estamos buscando do Senhor, mas nós não estamos sendo obedientes, né? Para recebermos essas bênçãos. Aqui diz que nós insultamos a Deus quando nós não somos obedientes e sabemos da verdade. Devemos representar a Cristo em cada aspecto do caráter. Qual é a prova bíblica do caráter? O encanto de uma mente mais forte e perfeita estará sobre nós, pois temos uma conexão viva com a fonte do poder. Em nossa vida divina seremos levados cativos a Cristo. Não viveremos mais a vida comum do egoísmo, mas Cristo é que viverá em nós. Seu caráter será reproduzido em nossa natureza. Assim produziremos os frutos do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que é uma vida de obediência que agrada a Deus. É uma vida não só de oração. A oração faz parte, mas ao orarmos também devemos fazer a nossa parte aqui na terra, materializando a nossa fé através das ações. Se dizemos que amamos a Jesus, devemos representá-lo aqui através do caráter de Cristo, aqui na terra, pedindo o auxílio do Espírito Santo, vivendo na prática essa fé que nós estamos professando, não apenas professar, mas viver essa fé de uma maneira prática. E isso é o mais importante para Deus, e assim Deus poderá nos usar como instrumentos para a pregação do Evangelho. E o caráter de Cristo será reproduzido, né, em nossas vidas, e outras pessoas alcançarão o poder do Evangelho, serão alcançadas pelo poder do Evangelho, porque realmente nós praticamos a verdade. E se nós queremos realmente ser vasos usados por Deus, nós precisamos aqui então seguir os mandamentos do Senhor, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Só assim então as promessas do Senhor se cumprirão em nossa vida e seremos levados então a cumprir a obra com êxito. Que Deus nos ajude e nos faça entender a sua palavra.